Oi, gente. Nessa aula a gente vai revisar a parte de linguagem, seção memória, e depois vamos falar de neuroplasticidade. Então, começando ali pelas áreas corticais específicas que a gente tem, elas são divididas em três, basicamente, que é a área sensorial primária, que vai receber os impulsos ali da periferia, dos sentidos que a gente tem, vai mandar essas informações para as áreas secundárias, que vão integrar e dar significado aos sinais que a gente recebe. E a gente vai ter áreas associativas, que vão fazer a integração entre essas diversas áreas. Então, para dar um exemplo, para tentar ficar mais claro, pegando o sistema visual, né, que é um sentido que a gente tem. Ali da retina vão sair neurônios, através do nervo óptico, que vão ir em direção ao córtex cerebral, lá no córtex occipital. Eles vão inervar a área sensorial primária, ali do córtex. Então, essa área primária vai ser responsável por receber a informação que está vindo da retina e formar a imagem que a gente está vendo através do sentido da visão. Porém, sem interpretação daquilo, sem entendimento do que a gente está vendo. Apenas as cores e as especificidades que uma imagem tem. Essas áreas sensoriais primárias vão mandar essa imagem que foi formada ali no córtex para as áreas sensoriais secundárias, e essas áreas sensoriais secundárias vão fazer a integração da informação e vão dar significado aos sinais recebidos dessas áreas primárias. Já as áreas associativas vão fazer a integração através daquilo que a gente está vendo e de outras coisas também que a gente está sentindo que vão dar um significado para aquilo. Então, a nossa memória vai influenciar os conhecimentos prévios que a gente tem. As áreas associativas têm essa função de formar esses pensamentos mais complexos a partir desses sentidos que a gente tem. As principais áreas associativas, apesar de a gente ter bastante, a gente foca nessa área de Wernicke, ou Wernicke, e a área de Broca. E tem a área do giro angular também, mas as principais é Wernicke e Broca. A área de Wernicke, que fica aqui nessa divisão entre o córtex parietal e temporal, ela é responsável pela formação mental dos pensamentos. Então, é uma função intelectual superior. E ela está muito ligada à compreensão da linguagem. Ou seja, quando você recebe o estímulo da linguagem, é a área de Wernicke que vai trabalhar para entender esses sinais que estão sendo passados através dos códigos. Já a área de Broca, que está aqui no córtex frontal, ela é responsável pelos padrões motores, ou seja, pelo controle motor da vocalização. E a área do giro angular, que está aqui também, próximo da área de Wernicke, ela faz o processamento inicial da linguagem visual, ou seja, quando a gente está lendo a linguagem. A linguagem ela é feita através de códigos, então é tanto a fala, a escrita ou gestos, ou seja, toda a forma que a gente utiliza para ter comunicação, para passar uma informação de uma pessoa para outra. Como eu tinha dito, as áreas principais envolvidas na interpretação da linguagem são a área de Broca e de Wernicke, então essa de Broca que está ali no giro frontal inferior, e aí é o centro articulatório sintático. E a área posterior, que está lá no giro temporal superior, e inclui ali o giro angular, é o centro léxico semântico. E a gente vai ter o fascículo arqueado, que é a estrutura responsável por fazer a ligação entre essas duas áreas, a área de Broca e a área de Wernicke. Falando das afasias. Afasia é quando a gente tem uma lesão em uma dessas áreas. Então, a afasia de Broca, a gente tem que relacionar com a função da área de Broca. Quando tem uma destruição ali das células, geralmente o que causa isso é AVC, a clínica do paciente vai ser de uma afasia motora, ou seja, ele continua entendendo o que ele está ouvindo ou o que ele está lendo, mas ele não vai conseguir falar direito. Tipo, ele vai pensar, certo, o que ele quer falar, mas não vai sair o que ele quer dizer.
Então, isso é uma forma também de diferenciar, através da clínica do paciente, o local da lesão no cérebro. Já a fasia de Wernicke, o paciente vai estar articulando normalmente, ele vai estar falando um discurso fluente, mas é totalmente sem sentido, porque a área de Wernicke não está conseguindo formar os pensamentos corretos. Então, geralmente, o paciente com Wernicke é um paciente que, por exemplo, o médico vai perguntar alguma coisa qualquer para ele, por exemplo, como você tem se sentido hoje, e ele vai responder algo totalmente aleatório, de forma fluente. Mas, por exemplo, ele vai falar, está chovendo muito hoje, para responder como ele está se sentindo. Ele vai falar certo, as palavras vão sair bem articuladas, mas vai ser totalmente sem sentido porque a área de Wernicke não está funcionando. Ele não está conseguindo formar os pensamentos de maneira adequada. E ele não percebe que ele está falando algo sem sentido. E a fasia de condução é quando a gente tem a lesão ali do complexo arqueado, que faz o ligamento interno de Broca de Wernicke. E daí, como a gente tem essa perda da comunicação, a área de Wernicke e a área de Broca estão sem lesão. Então, tanto a compreensão quanto a fala vão ser normais, mas a gente vai ter uma dificuldade na repetição de palavras. Então, se eu peço para o paciente repetir o que eu estou falando, ele não vai conseguir, porque a área de Wernicke vai conseguir fazer a interpretação, mas quando ela vai mandar para a área de Broca realizar a ação motora da fala, eu não vou ter a comunicação. Então, o paciente não consegue repetir o que eu estou falando. Ele consegue emitir apenas os pensamentos que ele forma a partir do próprio pensamento dele, mas não daquilo que eu estou passando para ele. É um conceito de atenção. Então, é um estado em que há o processamento simultâneo de informações de fontes distintas. Então, basicamente, é o conceito que a gente entende mesmo como manter a atenção. É a habilidade de manter a concentração em algo. Então, a gente usa várias partes do córtex para conseguir manter um estado de atenção. Entre elas, a gente tem o córtex pré-frontal, o corpo estriado, que é o núcleo caudado mais hipotâmico. Não sei se vocês já chegaram na parte de neuronato dos núcleos da base, mas a gente tem o núcleo caudado e o hipotâmico, que juntos formam o corpo estriado. Eles estão responsáveis, além de outras funções, por manter a atenção. E o tálamo também está envolvido, e o córtex cingulado. Isso é uma alça por quê? Porque aí o estímulo sai do córtex, passa pelos núcleos da base, vai para o tálamo e depois volta para o córtex. Então, é uma rede fechada. A memória, ela é a habilidade de capturar externamente e internamente as informações e armazená-las e reconstruí-las. Então, a gente o tempo inteiro está recebendo informação, está recebendo aferências, estímulos de fora, mas nem tudo vai ficar guardado na nossa mente. Então, a memória é quando a gente tem uma informação que vem tanto de fonte externa quanto interna, o nosso próprio encéfalo gera essa informação e a gente vai armazenar e vai reconstruir ela toda vez que a gente lembrar daquilo. A gente tem tipos de memória. A memória não declarativa é a memória que diz respeito a habilidades, hábitos e comportamentos, ou seja, aquilo que você aprende a executar. Por exemplo, um dia você aprendeu a andar de bicicleta. Você não lembra exatamente o dia, pode não lembrar exatamente as, cada uma das etapas que você fez para conseguir aprender, mas foi algo que você adquiriu e o teu cérebro, a partir desses estímulos que você recebeu no aprendizado, ele guardou aquelas informações e você adquiriu aquela habilidade. Então, você guardou aquela informação de como andar de bicicleta. Já a memória do tipo declarativa
que é dividida em duas, a gente vai ter a episódica e a semântica. A episódica diz respeito a eventos. Então, por exemplo, é aquela memória de você lembrar de um momento que você viveu, de um dia específico. E a semântica já tem a ver com fatos, ou seja, você sabe que a capital do Brasil é Brasília. Você tem essa memória, que um dia você recebeu esse estímulo, esse aprendizado, e você guardou essa memória, que é uma memória declarativa semântica, porque é um fato. E a gente tem a memória de trabalho, que é aquela memória que fica armazenada enquanto a gente está repetindo aquela informação na nossa cabeça. Então, por exemplo, alguém te passa um número de telefone, você fica repetindo aquilo na sua cabeça, ou até em voz alta. Enquanto você mantém essa estimulação, essa memória vai ficar guardada. Mas parando de fazer a repetição, em poucos minutos você já vai esquecer aquela informação. Agora, da aula de aprendizagem e neuroplasticidade. Então, a neuroplasticidade ela é a habilidade da rede neural de se alterar, se adaptar e se moldar. Ela vai ocorrer ao longo do desenvolvimento neural e quando há exposição a novas experiências. Então, a gente sabe, né, que depois de adulto, o sistema nervoso central ele já não se regenera mais. Né? Se a gente tem perda de neurônios, a gente não vai criar mais neurônios. A gente perdeu para sempre. Porém, o sistema nervoso central ele tem essa capacidade de se adaptar e se moldar conforme os estímulos que ele recebe. A neuroplasticidade ela é influenciada tanto pela questão genética quanto pela questão ambiental. E o que envolve a neuroplasticidade, ou seja, essa capacidade que o sistema nervoso tem de se moldar. Envolve a formação dos neurônios e dos circuitos do sistema nervoso central, ou seja, a formação das sinapses, e envolve também aprendizado e resposta a estímulos do ambiente. Então, quando você é estimulado a alguma coisa, o seu sistema nervoso, a partir desses estímulos, ele se molda para dar uma resposta para aquilo. E também tem a questão da reabilitação e resposta ao dano neurológico. Então, quando o sistema nervoso sofre algum dano, ele também vai se moldar para se adaptar àquele dano que ele sofreu. Como que ocorre a gênese dos neurônios? Então, lá no período embrionário, a gente vê aqui essa imagem, ela mostra o córtex, uma lâmina histológica do córtex, depois que ele já está formado. Mas como que a gente chega até essa etapa? Tem três processos que vão acontecer: a proliferação celular, a migração celular e a diferenciação. Como que acontece a proliferação? Então, lembra ali do sistema nervoso lá durante o período embrionário, quando a gente ainda é feto, e a gente vai ter aqui no meio aquele sistema ventricular, que é aquela cavidade que a gente tem no meio do encéfalo, que contém o líquido cefalorraquídeo. E aqui a gente vai ter uma camada de células. E é daqui que vai surgir o córtex. Então, nessa camada que a gente tem de tecido, vai ter a superfície ventricular, que é essa parte que está em contato direto com os ventrículos, formando a parede deles, e a gente vai ter a superfície da pia, ou seja, a superfície que vai estar em contato ali com a pia mática, que reveste o encéfalo. O processo de proliferação é quando as células que vão gerar os neurônios, os neuroblastos, elas saem aqui da superfície ventricular, começam a ir para a superfície da pia. Quando elas chegam na superfície da pia, elas duplicam o DNA e depois disso elas voltam de novo para a superfície ventricular. Quando elas chegam aqui na superfície ventricular, elas realizam a divisão celular. Então, vários grupos de células que estão aqui começam a fazer isso e a se dividir para gerar essa proliferação, ou seja, um aumento do número de células ali da superfície ventricular. Agora que a gente já proliferou, as células já estão aqui na zona ventricular aos montes.
elas vão começar a migrar em direção a essa zona marginal, que é lá próxima da pia mater, e conforme o local que elas forem se localizando, elas vão formando aquelas camadas do córtex, de 1 até a 6. O primeiro grupo de células que sai daqui, ele passa por essa zona intermediária, forma a subplaca. Um segundo grupo de células vai formar a camada 6. Um terceiro grupo de células que vai sair forma a camada 4. E assim vai indo até o último grupo de células que sair daqui e formar a camada 1. Então, perceba que o córtex está sendo formado de dentro para fora. A primeira camada que se formou foi a 6, que é a mais interna, a mais próxima da substância branca. E a última que se formou foi a camada 1. A gente teve a proliferação, teve a migração, e agora a gente vai ter a diferenciação. Lembra que eu tinha dito que as células que fazem aquele processo ainda não são neurônios. Agora que elas já estão nas camadas que elas vão permanecer para o resto da nossa vida, esse neuroblasto vai começar um processo de diferenciação para se transformar morfologicamente em um neurônio. Ou seja, ele vai formar dendritos e axônios. A parte da célula que vai formar dendrito e a parte que vai formar axônio, ela depende da concentração dessa semaforina 3A. Então, onde tem uma alta concentração de semaforina 3A, a gente vai ter a formação dos dendritos. Onde a gente tem baixa concentração de semaforina 3A, se forma um axônio. E daí aqui, aquela imagem mostrando cada uma das camadas, de acordo com cada grupo celular que migrou. A gene das conexões. Então, a gente já está com os neurônios formados, eles já estão nos locais que eles deveriam estar, agora eles vão começar a se conectar, ou seja, vão começar a fazer sinapse um com os outros. Como que vai começar esse processo? Aquelas células que estão ali, elas vão estender um processo chamado neurito, que é tipo um prolongamento da célula. Esse neurito, a ponta dele, vai ser chamada de cone de crescimento, que é o que vai ir guiando o caminho do axônio até chegar na outra célula para formar a sinapse. Então, aqui, como está escrito, o cone de crescimento é especializado na identificação do caminho apropriado para o neurito ir se alongando e formando o axônio. Dentro disso, a gente vai ter 3 processos que acontecem: a seleção da via, a seleção do alvo e a seleção do endereço. De uma forma geral, como que eu gosto de usar exemplo para ficar mais claro essa parte. A via é literalmente o caminho entre o neurônio lá do córtex até o objetivo final dele, seja onde for. Então, pegando de novo o exemplo do sistema visual, que é da retina até o córtex visual lá no córtex occipital. A gente vai ter uma via, que é da retina, que vai passar pelo trato óptico, e depois tálamo, córtex. Então, essa é a seleção da via, o caminho propriamente dito que os neurônios vão fazer. A seleção do alvo. Lembra que o tálamo ele é uma porta de entrada para o córtex, ou seja, tudo que está indo para o córtex cerebral vai passar primeiro pelo tálamo. E o tálamo ele é dividido em núcleos. Cada núcleo vai receber um grupo de células especializado em uma função. Então, aqueles neurônios que estão saindo da retina, eles vão chegar no tálamo e vão inervar uma parte específica, um núcleo específico do tálamo. Essa é a seleção do alvo, o alvo no tálamo. E depois que passa pelo tálamo, esses neurônios vão se dirigir para o córtex. E essa seria a seleção do endereço, ou seja, em qual local do córtex os neurônios vão se ligar. E como que vai acontecer a formação das sinapses propriamente ditas? Ou seja, quando tem a liberação do neurotransmissor e esse neurotransmissor vai se ligar no seu receptor. Então, falando especificamente aqui da placa motora, que é quando o axônio do neurônio faz uma conexão com o músculo. Aqui a gente tem representado essa membrana da célula muscular.
E aqui a gente tem o cone de crescimento, que é a pontinha do axônio. O axônio é informação, ainda não é um axônio maduro. Esse cone de crescimento, ele vai liberar essa proteína chamada agrina. A agrina vai ser liberada aqui e ela vai se ligar nesse receptor chamado MUSC, que está na membrana da célula muscular. A partir do momento que tem essa ligação, a gente vai ativar essa proteína chamada rapsina, e a rapsina vai fazer com que os receptores pós-sinápticos de acetilcolina se reúnam ali na membrana da célula muscular e fiquem disponíveis para se ligar na acetilcolina. Então, aqui, lembra que o neurônio vai produzir acetilcolina, vai armazenar ela em vesículas, e quando acontecer aquela despolarização, vai ter a entrada do cálcio, o cálcio vai estimular a liberação dessas vesículas contendo o neurotransmissor aqui na placa motora, e daí elas vão se ligar no receptor de acetilcolina que veio para a membrana, e a gente vai ter a sinapse. A teoria de Hebb, que está dentro desse conceito de plasticidade sináptica, ou seja, a partir dos estímulos que a gente recebe, o nosso sistema neural ele vai se remodelando para que as respostas sejam mais eficientes. Então, o que é essa teoria de Hebb? Hebb diz que neurônios que disparam juntos vão se conectar a outros grupos de neurônios iguais, aos mesmos grupos de neurônios. E neurônios que disparam fora de sincronia vão perder conexão. Então, essa imagem aqui, apesar de ser meio confusa de entender, ela mostra bem como está acontecendo isso. Então, aqui em azul eu tenho um grupo de neurônios. Perceba que ele está disparando, e quando ele dispara, esse neurônio está fazendo conexão com esse grupo celular aqui, e esse neurônio está fazendo conexão com esse grupo, mas com esse grupo também. Mas você percebe que quando ele dispara, esse aqui recebe o estímulo, porque ele está recebendo o estímulo tanto desse quanto desse, e esse aqui não vai disparar, porque ele está recebendo uma estimulação fraca só desse neurônio e não desses outros grupos que ele também recebe. Então, essa plasticidade, essa modificação que vai acontecer, vai fazer com que esse neurônio aqui perca a conexão que ele tinha com esse grupo, porque eles não estão disparando em momentos no mesmo momento. Então, a gente vai ter isso aqui. Como esses dois neurônios estão disparando juntos ao mesmo tempo em que esse neurônio dispara, eles vão manter conexões só com esse neurônio. E a mesma coisa, esse grupo em vermelho. Ele está disparando aqui e só esse grupo de células está disparando ao mesmo tempo. Então, vai acontecer uma modificação, fazendo com que esses neurônios passem a se conectar só com o grupo de neurônios que está disparando ao mesmo tempo que ele, e vai perder a conexão com o outro grupo de neurônios. Então, isso é a teoria de Hebb, que neurônios que disparam ao mesmo tempo vão se conectar uns aos outros, os que disparam em momentos separados vão se desconectar. Isso é um refinamento dessas ligações sinápticas que a gente tem no nosso corpo. E a gente também faz eliminação de células e de sinapses, que também está envolvida nesse processo de refinamento. Então, ao longo do nosso desenvolvimento embrionário, quando a gente é criança, se criam várias conexões, porque a gente está recebendo um monte de estímulo, um monte de aprendizado, então vão sendo formados milhares de células, milhares de sinapses, e conforme a gente vai crescendo, isso vai sendo refinado. Então, as células vão sendo retiradas, sinapses vão sendo desfeitas. E esse refinamento ele é feito através dessa redução em larga escala do número dos neurônios que foram formados e das sinapses. Então, vai acontecer uma morte celular por competição por fatores tróficos. Então, o corpo ele vai disponibilizar menos fator trófico, ou seja, fator de crescimento, do que é o necessário para a quantidade de neurônios que a gente tem lá na infância, lá no período embrionário.
Então, vão ficar apenas alguns grupos. Então, esse processo de formação vai sendo refinado, relacionando a neuroplasticidade com o processo de aprendizado. Então, a partir dos estímulos que a gente vai recebendo ao longo da nossa vida, a gente vai moldando esses circuitos neurais e formando memória e aprendizado. Lembra que eu tinha dito que um tipo de memória lá era aprender a andar de bicicleta? Isso é um estímulo. A gente formou a memória, porque a memória nada mais é do que você estimular um grupo de células a ficar fazendo sinapse daquela informação que você está recebendo. E aquilo vai se consolidando. Quanto mais sinapse você faz daquele aprendizado que você recebeu, mais fácil fica de fazer a sinapse, mais consolidado fica aquele conhecimento. E isso vem através de estímulo. Então, esse estímulo pode ser um estudo, um treino, uma leitura, repetição de atividade. Quanto mais você faz, mais você estimula aquela sinapse responsável por aquele processo, mais você consolida aquela sinapse, mais fácil ela fica de fazer, de se repetir, mais fácil fica de o corpo iniciar aquele processo. Então, quando você estuda um assunto pela primeira vez, você tem uma dificuldade de lembrar. Quando você estuda uma segunda vez, você está reforçando aquela sinapse que foi feita lá atrás, quando você estudou pela primeira vez. Cada vez que você faz esse estímulo, o corpo vai intensificando esses processos químicos que estão acontecendo ali, e aquela sinapse responsável por aquele processo de aprendizado, ele fica facilitado, vai acontecer cada vez de forma mais fácil. E a gente vai ter dois tipos de respostas, a depender dessa intensidade do estímulo. Então, quando a gente tem um estímulo positivo, a gente vai ter o que se chama de potencialização a longo prazo, que é o LTP. E quando a gente tem um estímulo que é fraco ou que ocorre em um espaço de tempo muito demorado, então, por exemplo, vamos dizer que você estudou uma coisa hoje e você vai estudar essa coisa de novo daqui a 5 anos, praticamente como se você estivesse vendo pela primeira vez de novo. Está muito espaçado no tempo. É um estímulo fraco e um estímulo que demora muito, que não está sendo repetido com frequência. Então, vai gerar uma depressão a longo prazo. Como é que acontece essa potencialização de longa duração? Quanto mais estímulo, mais amplificado vai ser a resposta. E como que isso vai acontecer? Então, a gente tem o axônio, que é responsável por liberar o estímulo, liberar o sinal. A gente tem o dendrito, que é responsável por receber o sinal. Um grupo de neurônios aqui que está sendo estimulado por aquela atividade que você está fazendo, ele vai começar a, a liberar cálcio. Quando ele libera cálcio, porque está sendo estimulado, esse cálcio vai entrar no dendrito e ele vai fazer com que esse cálcio ele vai se ligar nesse receptor em vermelho, que é o NMDA. Então, ele se ligou nesse receptor NMDA, ele vai começar a atrair esses receptores AMPA para a membrana aqui do dendrito. Então, aqui a gente tem um esquema antes desse estímulo. Então, a gente tem pouco AMPA. Veja aqui que tem 2 só, e os outros estão lá internamente. Quando a gente tem o estímulo, o axônio vai liberar o cálcio vai se ligar no NMDA, que vai fazer com que esses receptores AMPA cheguem até a membrana, e daí aqui, pós a estimulação, a gente vai ter muito AMPA na membrana, fazendo com que fique estimulado, que fique potencializado, e isso é de longa duração. Quando acontecer o estímulo de novo, vai ficar muito mais fácil de acontecer por conta de mais receptores ali, vai ficar mais fácil de eu ter aquela transmissão. Como que vai acontecer a depressão? Ela está relacionada à perda das sinapses, e, como eu tinha dito, vias menos extensas e estimulações mais distribuídas ao longo do tempo.
isso vai ter um baixo estímulo da ativação daqueles receptores NMDA. Então, eu vou estar liberando menos cálcio, e essa liberação menor de cálcio não vai fazer com que aqueles receptores AMPA cheguem até a membrana, eu vou ter uma depressão a longo prazo. O reparo ligado à neuroplasticidade. Então, como eu já tinha dito antes, ele está ligado a dano cerebral, e quanto mais jovem a gente é, mais capacidade de reparo a gente tem. Então, quanto mais velho a gente vai ficando, menos o nosso sistema nervoso tem essa capacidade de ir moldando os neurônios e as sinapses para atender as demandas do nosso corpo. Outra coisa importante de lembrar é que a neuroplasticidade nem sempre é um processo benéfico. Então, a partir dos estímulos que a gente recebe, o sistema nervoso ele pode se moldar, mas às vezes essa transformação ela pode criar vícios que geram equívocos, como dor ou comportamentos mal adaptativos. Um dos exemplos disso, que deixa mais claro, é aquela síndrome do membro fantasma. Então, a pessoa que perde um membro e ela começa, a partir de estímulos dentro do próprio cérebro da pessoa, ela começa a criar novas conexões, como se ela estivesse recebendo sensações daquele membro que ela não tem mais. E ela começa a sentir um membro que ela não tem, e geralmente isso causa dor. Então, é um comportamento mal adaptativo, não é benéfico. Então, lembra que a neuroplasticidade ela é muito boa, mas nem sempre ela causa benefício. E era isso, gente. Qualquer coisa que vocês tiverem dúvida, só me chamar que eu estou disponível para ajudar vocês, tá? Até mais.